Ê, saudade. Bom, falando de literatura de cordel, passando um pouco pelo que é essa arte, essa expressão popular. E eu queria chegar agora um pouco num desdobramento, num caminhar que praticamente foi feito junto com a literatura de cordel, que é a cantoria, os violeiros, né? Chamados também de repentistas. Bom, e antes de começar a entrar na cantoria e na embolada, eu queria fazer um adendo para a palavra, para o conceito repente, os repentistas. Porque na cantoria de viola, muitas vezes a gente vai escutar que é um repente também, que são os repentistas. E outras vezes a gente vai ver dois emboladores de coco fazendo embolada que vão ser chamados de repentistas também. E aí pode ficar um pouco confuso se o que é o quê, né? Os dois são repentistas de fato, as duas coisas acontecem no repente. O repente, para alguns pensamentos, é a arte do improviso. É você fazer versos improvisados na hora, sem elaboração prévia, né? A partir de motes dados pelas pessoas ou de temas que os próprios repentistas vão decidir do que falar. Então o repente, ele é a arte do improviso. Ele é uma arte que acontece no agora, no momento que se faz. Normalmente o repente ele é feito por duas pessoas em duelo. Essas pessoas podem estar duelando entre si, tentando provar uma superioridade tanto em questões cômicas como agressivas, ou como se exaltando, falando, ou como essa superioridade vai ser provada na qualidade do verso e da própria rima e da agilidade no próprio improviso, né? Então, o repente, ele é a arte de improvisar. Então, um cantador de viola, ele é repentista, um embolador de coco, ele é um repentista, um mestre de maracatu, ele é um repentista, um MC, um rapper, é um repentista. A gente, trazendo um pouco para o nosso momento contemporâneo, a gente vê o rapper Rapadura, né? Como um exímio perfeito, um exemplo claro, perfeito dessa questão, dessa mistura do rap e do repente. É uma pauta que ele está sempre trazendo também, né? O rap e o repente, como coisas muito próximas. Mas enfim, esclarecido sobre o repente, a gente vai entrar na cantoria de viola, os cantadores, que são... A cantoria ela é feita normalmente acompanhado de duas violas, cada cantador com sua viola, ou uma rabeca, em alguns casos também é feito com rabeca, e acontece um duelo, uma batalha de improviso entre os dois repentistas. A cantoria, ela vai obedecer, ela vai ter alguns fundamentos de estrutura poética seguidas à risca. É uma expressão poética que leva muito em consideração essa estruturação poética, né? Alguns cantadores dizem que dentro da cantoria vão ter três fundamentos principais, que é a métrica, a rima e a oração, né? As rimas, elas vão ser extremamente rigorosas. Elas não têm muito espaço para tanta brincadeira, como a gente vinha falando, de mudança de palavras para que se possa se encaixar e se formar uma coisa diferente. Né? Se eu falo, se eu termino uma rima com mulher, eu não posso terminar com alguma coisa que não seja de fato, né? Tem que ser qualquer, tem que ser colher, tem que ser muito bem seguido esses padrõezinhos, assim. Lógico que não é uma regra, não é uma coisa que nem todo cantador segue isso à risca, mas é uma coisa que muitos cantadores levam na consideração mesmo, Isso, assim, na né? consideração. A outra coisa é a métrica. Dentro da cantoria, a gente vai ter vários tipos de métrica, vários fundamentos de estruturação poética, né? E quando na hora da cantoria, do duelo,
quando um cantador puxa um tipo de estrutura poética, o outro cantador tem que fazer igual, tem que seguir a mesma estrutura poética, né? Essa questão, ela pode ser durante todo o tempo da cantoria, essas estruturas poéticas vão sendo mudadas, vão aparecendo outras, né? Eu posso estar puxando aqui, se eu puxar, eu posso mudar, né? Sim. Depois de certo tempo corrido em uma estrutura poética, eu posso mudar para outra estrutura poética e você vai ter que me acompanhar de qualquer forma. Isso, esse é o desafio. Esse é o desafio, E a terceiro fundamento principal é a oração. A oração é a temática na qual a cantoria se desenvolve por certo período, a coerência da temática entre os dois cantadores. Se um assunto é puxado por um cantador ou pela própria plateia, é necessário que essa temática seja desenvolvida, que é a oração. Essa oração tem que ser seguida, tem que ser feita, tem que ser trabalhada em cima, desenvolvida em cima dessa temática durante todo o período do baião. O baião é esse tempo decorrido sobre uma temática específica, sobre uma estruturação poética específica, na qual decorre a cantoria em certo tempo, né? Então, temos rima, métrica e oração dentro como fundamentos rigorosos e necessários para se fazer uma cantoria. Sim. Eu queria... E aí dentro dessa questão de rima e métrica, eu queria dar alguns exemplos de possibilidades de rimas e de métricas que são usadas dentro da cantoria. Vou pedir licença aqui a Leonardo Mota, com o livro Canta. Os gêneros poéticos dentro da cantoria, são inúmeros, mas eu vou dar prioridade para os mais populares, os que são mais utilizados, que são as obras de 6, 7 e 8 pés, certo? O que são obras que são pés? A gente não tinha falado disso. Dentro da linguagem da cantoria popular, a questão de versos e estrofes, elas ganham outros nomes. As estrofes são comumente chamadas de obras. E os versos de pés. Então, quando a gente fala uma obra de 6 pés, a gente está falando de uma estrofe de 6 versos. Uma obra de 7 pés, a gente está falando de uma obra de 7 versos. Uma obra de 8 pés, uma obra de 8 versos. Então, essas obras de 6, 7 e 8 pés são muito comuns dentro da cantoria. Principalmente a obra de 6 pés, a sextilha. Ela é muito, muito utilizada. Vamos ter os mourãos, mourão de 5 e de 7 pés. Temos as quadras, que são 4 versos, 4 pés. Teremos os 10 pés, que é um dos gêneros, junto com a sextilha, se não um dos mais utilizados, que são as obras de 10 versos. Que eles vão receber uma estruturação de rima muito peculiar, muito singular da cantoria, por consequência da mesa de glosa também. Ela vai estar muito presente, eu já vou especificar mais. E o galope. O galope e os 10 pés, ou comumente chamado de martelo também, eles são obras de 10 pés. Só que essa diferença do galope para o martelo vai ser de acordo com a contagem de sílabas. O martelo, eles vão ter 10 versos de 10 sílabas. Todos os versos vão ter que ter 10 sílabas. E o galope, de 12. Então, galope, 10 versos, 12 sílabas. O martelo, 10 pés, 10 sílabas. Vou exemplificar agora com versos, para a gente ter uma ideia melhor. Pé de boi é mocotó, sumo de cana é cachaça, pé de goela é gogó. Então a gente percebeu uma estrofe de 6 versos, na qual o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo verso rimam. Mocotó, gogó, pó, nó. Essas especificações têm que ser seguidas em uma obra de 8 pés. Um galope é o de 12 sílabas. É o verso de 10 pés com 12 sílabas, que vou pedir licença aqui para ler também.
Um galope à beira-mar. Nos 10 pés de galope à beira-mar. Os galopes de beira-mar têm essa outra especificidade. O último verso sempre tem que ser nos 10 pés nos 10 de galope na beira do mar. Ele tem que terminar com esses versos. Um exemplo de galope é: me sento pensando num verso decente, pois tenho escolhido esta arte de rima. Eu rimo contente por baixo e por cima, não temo o veio que vem de repente. Versando a caneta eu sou persistente e mostro meu verso para o mundo cantar. Pesquiso o assunto de modo exemplar, para que usufrua total serventia e traga ao mundo a minha poesia nos 10 de galope na beira do mar. Então, essa especificidade nos 10 de galope na beira do mar, no último verso, isso é aquele mesmo esquema de rima. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Exemplo de martelo agalopado, que seriam dos 10 pés com 10 sílabas cada verso. Então a gente vai ter: quando moça fui muito desejada, das mulheres julguei a mais feliz, mas o tempo cruel velho juiz sentencia qualquer sonho de fada. A beleza foi sendo apagada, cada um foi falso às suas juras, e eu peço a Deus lá nas alturas que me mostre na vida algum sentido, que o silêncio da noite é quem tem sido testemunha das minhas amarguras. Então a gente percebe que foi os 10 pés, e seguindo aquela mesma lógica de rima: A, B, B, A, C, C, D, D, C, formando os 10 pés, o martelo agalopado. Seguindo para as outras especificidades, a gente tem é muito comum o mourão. O mourão ele pode ser mourão de 5 ou como pode ser mourão de 7. O mourão de 5 ele é uma batalha de cantadores mais rápida. Ela é mais fluida, porque vai ser um verso meu, a construção da estrofe ela vai ser feita a partir de versos conjuntos, né? No mourão de 5, por exemplo, vai ser feito dessa forma: um cantador primeiro fala, vamos cantar o moirão, e o outro responde, prestando toda a atenção, que o mourão é bem estudado, é obra que faz agrado e causa satisfação. Então a obra ela é composta a partir de versos conjuntos. Por isso vai dar uma dinamicidade, uma rapidez, um entretenimento maior até no momento da batalha. Nesse mourão de 5 a gente percebe que a questão das rimas ela é feita A, B, C, C, B. Então, eu vou puxar um verso como cantador que vai iniciar a fala. Vamos cantar o mourão. Esse verso ele é livre, ele pode ser de qualquer terminação de rima. Então, vamos cantar o mourão, o cantador vai responder e ele vai dar o tom da rima que eu vou ter que terminar. Então, vamos cantar o mourão, prestando toda a atenção. Por coincidência, nesse exemplo, o mourão ficou com atenção, mas não necessariamente ele precisa estar nessa mesma rima. Mas vamos cantar o mourão, prestando toda a atenção. Que o mourão bem estudado é obra que faz agrado e causa satisfação. Então eu finalizo com 3 versos, sendo que o primeiro e o segundo são rimas que eu escolho, para finalizar com a terceira rima, a terceira e última rima, com a segunda rima que o outro cantador fez puxando o tom da rima final. No mourão de 7 agora, vão ser divididas em outra estrutura. O final vai ser a mesma coisa. Eu vou puxar, ele vai puxar, e eu vou finalizar com a deixa que ele puxou. Na verdade, com o mourão de 7, com a deixa aqui que eu já puxo no início. Só que a gente vai duplicar os versos. Agora, em vez de eu falar um verso, ele responder um verso, e eu fechar com 3, eu vou puxar 2, ele vai puxar 2, e eu finalizo ainda com 3. Então seria... no meu verso final, eu vou puxar um tom de rima, que no verso final dele, ele vai ter que concordar com esse tom de rima, que serão 4 os primeiros. Então eu vou falar, vamos cantar mourão para o povo apreciar. E ele responde,
Me diga logo o assunto em que nós vamos cantar. Então o segundo rima com o quarto. E aí eu finalizando com 3, CC, A. Que ficou A, B, CC, B. Meu colega de começo, que eu apenas me ofereço, sou mesmo para acompanhar. Então, vamos repetir? Vamos cantar o Mourão para o povo apreciar. Me diga logo o assunto em que nós vamos cantar. Meu colega de começo, que eu apenas me ofereço, só mesmo para acompanhar. Então a gente finaliza com esse Mourão de 7. Vamos tentar fazer um exemplo improvisado aqui? De 7? De 7. O Mourão ele tem essa de não ter essa necessidade de ser rápido, né? Ou tem também? A gente vai entrar mais um pouco na questão de mesa de glosa, que a mesa de glosa, como ela é simplesmente oral, ela não é acompanhada de instrumentos, ela dá essa liberdade para você pensar mais um pouco, assim. Mas na cantoria, como ela é acompanhada de viola, a questão, se um cantador já começa a demorar muito, ele já vai perdendo um pouco de... Porque ele tá demorando demais, né? E um cantador que já emenda na hora que o outro terminou, a galera já dá uma outra moral pro cantador, né? Mas como a gente não é uns cantadores profissionais, a gente pode tentar. Que é outra forma, outra estrutura, que é uma das, praticamente, que eu acho que é uma das mais dinamizadas, assim, porque é basicamente pergunta e resposta. Dentro do Mourão Perguntado, ele vai ter um mote. Os motes são comumente usados, muito usados nas cantorias, nas emboladas, que o mote, O que é o mote? O mote vai ser o tema da poesia do improviso, né? Então, por exemplo, esse que eu acabei de recitar, no martelo de 10 pés, Sim. o mote que foi dado... O mote, ou ele é sugerido pelo cantador, mas em momentos de batalhas ele é mais dito pela plateia ou por mediadores, né? As pessoas pensam no mote, que vão ser as duas últimas frases, os dois últimos versos do desenvolver da poesia, né? E aí os cantadores vão fazer a glosa em cima desse mote. Por isso que é comum você escutar mote e glosa, né? Poesia de mote e glosa é uma poesia que as pessoas dão mote e os cantadores fazem a glosa para esse mote, né? Então a gente tem um mote aqui: o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Esse é o mote. O silêncio da noite é quem tem sido testemunha das minhas amarguras. O cantador recebe esse mote e ele vai improvisar para recitar esse mote. Vou fazer outra parte, uma outra estrofe que eu não tinha falado, para dar uma diferenciada, né? Que aí o cantador vai ter que pensar na questão do improviso, do tema, da questão das rimas, porque todas as rimas elas vão ter que se encaixar para que quem tem sido e minhas amarguras dos últimos versos se encaixe com todos os outros que ele vai falar. Dá para perceber que não é uma coisa tão fácil, né? É muito estudo, né? Se a coruja é minha companheira, o relógio se marca meia-noite, ela sai para fazer o seu açoite, sai de dentro da sua cumieira, me acompanha entre meio à fumaceira de uma neve que cai pela cidade, e o fantasma cinzento da saudade sai de dentro das furnas mais escuras, onde existem tamanhas rachaduras que o tempo marcou sem ter pedido. Essa é a glosa. Que o silêncio da noite é quem tem sido testemunha das minhas amarguras. Fecha com o mote. Severina Branca, poetisa do sertão do Pajeú. Impecável, né? Como dá para perceber. Mas voltando ao Mourão, o mote no Mourão, ele vai ser sempre isso é responder Mourão. Não, isso é Mourão perguntado, isso é responder Mourão. Será um Mourão perguntado. Toda a glosa que vai ser feita no improviso tem que fechar
com isso é Mourão perguntado e se responder Mourão. Como vai funcionar o Mourão perguntado? Vai ser uma obra que é feita conjuntamente. Cada verso vai ser feito de pergunta e resposta. Vai ser naquela mesma estrutura de A, B, B, A, C, C, D, D, C. O D e o C finais são isso é Mourão perguntado, isso é responder Mourão. Então a gente tem esses dois finais. Então toda a estrutura vai ter que ser feita para terminar com esse mote. Como Mourão perguntado, esse mote é fixo, isso é Mourão perguntado, isso é responder Mourão, a gente tem que ficar atento para que nos últimos 3 versos sejam introduzidos acimazão. Vou tentar exemplificar aqui, que basicamente é pergunta e resposta. Um pergunta e outro responde. Vamos tentar aqui? Vamos tentar, mas ó, se eu errar, pessoal de casa aí, se todo mundo tá sabendo, que eu também tô aprendendo aqui agora e é melhor que a gente aprende junto, né? Pronto. A questão é, a pergunta sempre vai rimar com a resposta. Então vamos nessa. A primeira pergunta é livre. Pra que serve o tambor? Serve para conectar. Serve também pra tocar? Serve para serve para curar a dor. Então o tambor leva amor. O tambor leva à evolução. O tambor que quebra padrão? O tambor que é bem tocado. Isso é Mourão perguntado, se responde. E em quais estados que tem assim? Não é, o Mourão não é uma especificidade de alguma região, de algum estado, né? A gente encontra ele nos estados de Ceará, de Piauí, de Paraíba, Pernambuco, Bahia, né? Na Alagoas. Ai, que legal. É um método, um fundamento dentro de uma cantoria que ela é múltipla, né? Ela pode ser vista de um jeito, tanto que pode ser chamado de Mourão perguntado, quanto de padrão perguntado. Padrão perguntado. Em algumas regiões a gente vai escutar que é padrão perguntado. Mas é a mesma base de estrutura, assim, né? É uma característica da cantoria, não de uma região, né? A cantoria, ela se manifesta em várias regiões, né? Não só do Nordeste, né? Temos cantorias aqui no Goiás, no DF, em São Paulo. Então, e para cada lugar vai ter características peculiares também. Né? Mas o Mourão, ele entra dentro dessa cantoria, desse guarda-chuva, né? Que é uma cantoria, né? Dentro do Mourão perguntado tem uma brincadeira, dentro dessa brincadeira que é o Mourão perguntado, que no Mourão perguntado você tem que responder a coisa com precisão, assim, por mais que seja uma opinião sua, você tem que ser certeiro na sua resposta. Mas é curioso que tem um desdobramento do Mourão, que a brincadeira está justamente em responder errado. Então, o cantador pergunta uma coisa, você tem que... A sua rima tem que mostrar que você não sabe de nada mesmo, né? Então, é muito legal. E o quanto mais você não mostrar que não sabe, melhor você é, né? Nessa coisa, né? Oh, que legal. Isso é Mourão. Para exemplificar melhor, agora a gente vai passar 2 vídeos, um de Mourão perguntado e um de Mourão que não respondido também, para a gente perceber essa brincadeira, essa maravilhosidade das possibilidades dessa cantoria. Agora que a gente já viu um pouco sobre cantoria, eu queria adentrar nas mesas de glosa, que são movimentos muito peculiares da região do Pajeú, do sertão do Pajeú, de Pernambuco e Paraíba, que é um movimento de poesia oral. Na cantoria a gente viu que é sempre acompanhado de um instrumento, como a viola ou a rabeca, mas nas mesas de glosa toda coisa está na poesia oral, na poesia falada, sem acompanhamento de instrumentos. São versos improvisados, igualmente na cantoria.
terão praticamente as mesmas estruturas que são usadas na cantoria de mote e glosa, que a gente falou um pouco mais cedo, antes, né, na cantoria. O mote é o tema principal, que será discorrido a poesia, e o glosador, que é o poeta, que vai glosar sobre o mote, faz a glosa para que se encaixe e seja coerente e a oração seja bem estruturada, com métrica e com rima. É basicamente um desdobramento, ou se não um acompanhamento, uma coisa que caminhou junto com a cantoria e com a literatura de cordel nesses tempos, né? Porque elas vêm obedecendo as mesmas estruturas, os mesmos fundamentos. A diferença é que não é acompanhada de instrumentos musicais, não é musicada, ela é simplesmente falada, né? O mote e a glosa, eles predominantemente vão ser feitos de 10 pés. Vão ser feitos em martelos de 10 pés. 10 pés, novamente, são 10 versos. Obras de 10 pés são estrofes de 10 versos. Eles são, em sua grande parte, feitos em cima dessa estrutura. Na questão da métrica, que pode variar bastante. Podem ser, aí é um pouco mais solto, pode ser versos de 7 sílabas, versos de 10 sílabas, de 11, de 12, de 13 e por aí vai. A questão métrica, ela é mais solta. Ela tem que ser obedecida exclusivamente à quantidade de sílabas na qual o mote é proposto. Numa mesa de glosa, normalmente vai ter um mediador que ou ele vai criar o mote da cabeça dele, ou ele vai perguntar para alguém da plateia um mote, e esse mote vai ser estruturado. Se já não for o mote pronto, esse mote vai ser pensado para que seja estruturado de forma poética, para que seja passado para os poetas declamarem, glosarem sobre esse mote. E eles vão ter que seguir o mote à risca. Eles têm que seguir o mote à risca. Se um mote é de 7 sílabas, toda a glosa deles tem que ser em 7 sílabas. Se é um mote de 10 sílabas, toda a glosa deles tem que ser em versos de 10 sílabas, né? Vou dar mais alguns exemplos de mote e glosa para a gente entender um pouco mais. Um mote e glosa que ficou bastante famoso com Zé de Cazuza é que deram um mote para ele. Sei que o nada faz tudo e tudo se torna nada. Esse é o mote. São as duas versos finais, como a gente já disse na cantoria. Sei que o nada faz tudo e tudo se torna em nada. Então, a partir desse mote, ele teve que improvisar a glosa, o restante da obra, para que tudo se encaixe com o mote. Então, ele pensou, ele fez: se nada fiz na jornada, nada ganhei nem perdi, nada ignoro do nada, porque do nada nasci. Já que o nada é meu abrigo, seja o nada meu jazigo, porque isso não me enfada. Eu de nada tive estudo, mas sei que o nada se faz tudo e tudo se torna em nada. Né? Obedecendo aquela mesma estrutura de rima. A, B. Esse aqui é um exemplo bom porque ela varia um pouco a estrutura de rima. A gente tinha visto os versos de 10 de mote e glosa. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Mas também é comum no início, nos primeiros quatro versos, eles serem versos alternados. A, B, C, C, D, 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 C. Já é uma diferença que pode ser, que a gente pode encontrar. Essa estrutura de rima, que vai de acordo com o glosador, de acordo com o que ele achar melhor para encaixar a ideia poética dele dentro do mote. Né? Outro exemplo de mote e glosa é de Manuel Chudu, que deram um mote para ele. Um é, porém não parece, outro parece e não é. E ele glosou em cima. Vê-se um sujeito ladrão que tem um porte bonito, outro com um porte esquisito que tem um bom coração. Vê-se um padre no sermão, pregando Deus sem ter fé, e um bêbado no cabaré, a Jesus fazendo prece.
que um é, porém não parece, outro parece e não é. Ele fez essa brincadeira, né? E aí a criatividade vai sendo fonte de destaque para cada poeta, né? Então é uma mesa que acontece, cada poeta vai... O mote é dado para todos os poetas igualmente, e os poetas vão fazer a sua poesia com o mesmo mote. E aí vão se destacando a partir da criatividade, da sagacidade, das rimas, da beleza das rimas, do jeito que é estruturada as rimas, e aí por aí vai. E aí fecha um mote, lança outro mote, todos os poetas na mesa têm que rimar sobre o mesmo mote, usando sua criatividade, sua singularidade, né? Para que não seja, não caiam em mesmices, né? Para que seja sempre algo além. Vamos passar uns vídeos aqui de alguns glosadores, de alguns mestres de glosa. Zé de Cazuza, que é um dos mais conhecidos acervos humanos dos poetas do sertão. Ele basicamente vai às mesas de glosa, às cantorias, para ficar memorizando os versos dos cantadores feitos na hora, para poder falar depois e arquivar. Então, ele vê na hora e ele guarda na cabeça o verso. Então, a gente vai ver um pouco aqui ele contando sobre alguns versos, alguns causos que ele ouviu na hora. Nasceu um dos maiores gênios que houve na humanidade. Humilde. E ele tinha um estratagema que eu nunca vi ninguém ter. E dava na gente elogiando. E o cacete roncando. Ficava pensando que estava sendo lisonjeado até. Lisonjeado o quê? Apanhando, porque só a gota serena. Ele disse, se eu enfrentar morte, essa voz, esse talento, é matar uma ticaca ficando a favor do vento, sair com a mesma roupa para a festa do casamento. Nossa Senhora. Grande demais, fazendo estaca já é bem feito. É um mote, eu acho bonito esse mote, mas eu acho um disparate de coisa da mulher. Salta fogo das nuvens, de momento, com a água na terra, o trovão zoa. Chudo disse, quando Deus quer juiz para todo julgo, molha as terras sedentas e vermelhas, o corisco por cima abala as telhas, que a água me molha e me enxugo. Desce um sapo escanchado num sabugo, como um cabo remando uma canoa. Sai cortando as maretas da lagoa, chega os braços, parece o corta-vento. Salta fogo das nuvens, de momento, com a água na terra, o trovão zoa. Isso é brincadeira. Como é que pode, hein? Manuel Chudu foi um dos cantadores maiores que eu conheci no mundo. Pinto dispensa comentário. Tudo que disser dele ainda é pouco. Firmo Batista cantando mais ele de Monteiro. Sempre cantavam lá, perto ali de Zé dos Cachimbos. Aí Firmo cantando mais ele disse, findou dizendo, eu não sei porquê, não sei que é porque que Pinto só canta aqui nessa esquina. Pinto, isso aqui é minha oficina, não deu conserto e remédio. Quando o ferro é grande eu corto, quando é pequeno eu emendo, quando falta ferro eu compro, quando sobra ferro eu vendo. Até parece o Lourival, né, Zé? O curso Pinto é Lourival, né? Que tem esse estilo de livro. Mas conta aí, ainda dele, que eu acho danado isso aí. É um modo que deram de Água Fria de Taquara. É um modo só numa linha. Então ele escapa por um triz. Só na última estância do verso é que ele salva o verso. Porque veja bem, eu vou repetir para vocês ficarem bem conscientes do que eu estou explicando referente à glosa. Água Fria de Taquara. É tema e mote, né? É mesmo? É verdade. Você vê que doidice. Ele disse, eu saí do meu sertão com destino ao Pajeú, passando em Caruaru, encontrei o velho João. Que diabo tem a ver com a água de Taquara? Nada. Por sua apresentação, conheci Dona Senhora. Já vai? Ajeitando. Comprei rapadura cara e no almoço comi. Não disse nada até agora. Depois de comer, bebi água fria de Taquara.
A gente viu um pouco desses causos, desses momentos que Zé de Cazuza memorizou e guarda e continua compartilhando pra gente. E aproveitando essa deixa do Zé de Cazuza, eu queria abarcar agora um pouco algumas referências, alguns nomes que se sobressaíram na arte da cantoria e da mesa de glosa, né? Porque para a gente falar disso é necessário que a gente fale, por exemplo, de Severina Branca, que foi a glosadora que eu recitei mais cedo, do Silêncio da Noite é quem tem sido testemunho das minhas amarguras. Tem um filme também sobre ela, quem quiser procurar, o título é esse, O Silêncio da Noite é quem tem sido testemunho das minhas amarguras, que é um filme muito bom, indico muito para quem quiser para quem se interessar, para quem quiser se aprofundar, conhecer mais sobre a poesia do Pajeú, né? A gente tem uma figura importantíssima que é Lorival Batista, o famoso louro do Pajeú, que foi um repentista, um cantador, um glosador de altíssima qualidade, né? Até hoje todo ano tem festas para ele, né? No sertão do Pajeú, em sua homenagem, em seu agradecimento pela força poética que ele teve. Eu vou passar alguns vídeos deles, mas antes eu gostaria de recitar algumas coisas dele também, para que a gente possa perceber um pouco do quão da qualidade desse poeta, né? Eu queria ler o poema dele, que deram o mote Palhaço que ri e chora. E ele glosou em cima. Pinta o rosto, arruma a palma, dentre os nécios e sábios, o riso aflora-lhe os lábios, a dor tortura-lhe a alma. Suporta com toda calma, desgosto a qualquer hora. Ama sim, mas vai embora, vive no eterno drama, pensa, sonha, sofre e ama, palhaço que ri e chora. Tem horas de desespero, quando a vida desagrada, sentindo a alma picada, tem que ir ao picadeiro. Se ama, esquece ligeiro, porque ali não demora. Chagas dentro, rosa fora, guarda espinho, mostra flor, misto de alegria e dor, palhaço que ri e chora. Se quer alguém com desvelo, deixar é martírio enorme. Se vai deitar-se não dorme, se dorme tem pesadelo. Sentindo um bloco de gelo, lhe esfriando dentro e fora, desperta, medita e chora. Sente a fortuna distante, julga-se um judeu errante, palhaço que ri e chora. Palhaço tem paciência, da planície ao pináculo, o mundo é um espetáculo, todos nós uma assistência. Por falta de consciência, gargalhamos sem demora, choramos a qualquer hora, sem força, coragem e fé. Porque todo mundo é palhaço que ri. Bom, a gente ficou agora com o Palhaço que ri e chora, de Lorival Batista. A gente pode perceber que durante todas as obras compostas nesse poema dele, a gente tinha um mote, que era o palhaço que ri e chora. E é comum também que às vezes o mote seja de uma linha só, de um único verso. Que a gente percebeu que é o último final, né? O final do verso é palhaço que ri e chora, de um único verso. Normalmente é de dois, mas pode ser de um também, como a gente percebeu agora. Vou fazer mais uma do Lorival Batista para a gente perceber mais um pouco essa brincadeira das palavras na hora do improviso, que na cantoria faz com que um cantador, que um repentista se sobressaia sobre o outro, né? Que mostra sua qualidade poética. Esse aqui, por exemplo, mostra a brincadeira do Lorival com a troca de letras nas palavras, né? Então por exemplo, é muito triste ser pobre, pra mim é o mal perene. Trocando o P pelo N, é muito alegre ser nobre. Sendo C é cobre, cobre figurado é ouro. Botando o T fica touro, como a carne e vendo a pele. O T sem o traço é L, termino só sendo louro. O nome dele é Louro, né? Então ele fez uma brincadeira desde a palavra pobre, trocando as letras e chegando na nomenclatura do apelido que era chamado dele, Louro, né? É muito triste ser pobre, pra mim é um mal perene. Trocando o P pelo N, troca o P do pobre pelo N, é muito alegre ser nobre. Sendo C é cobre, cobre figurado é ouro, botando o T fica touro, como a carne vem da pele, o T sem o traço é L, termino só sendo louro, né? Isso mostra
a perspicácia de fazer isso na hora de um improviso, na hora de no duelo, na adrenalina da coisa, mostra uma sagacidade poética, criativa, né? De inteligência muito grande, né? Então, esses dois foram poemas de Lorival Batista, O Louro do Pajeú, grande Lorival. E já que a gente começou a falar de Lorival, é muito importante também a gente falar de Pinto do Monteiro, que junto com Lorival Batista era um dos grandes nomes do repente de viola, sendo o Pinto um dos mais temidos cantadores, porque ele dava sem piedade, ele era sem casca, né? Vou recitar em um momento de uma batalha de Pinto do Monteiro com Louro, né? Que Louro cantando para Pinto fala: cantar comigo é um risco, quebra pedra, espalha cisco, vem trovão e vem corisco e vem trovão, desce água em borbotão, as águas formando tromba, teu açude agora arromba nos 8 pés de quadrão. E a resposta de Pinto foi na mesma moeda: meu açude não arromba, nem a sua parede tomba, porque 2 pés de pitomba sustentam seu paredão. Haja pitomba no chão, na água rasa e na água funda, leve pitomba na bunda, nos 8 pés de quadrão. Né? Ele sempre tinha uma sagacidade de responder à altura, de provocar seu adversário de forma bastante grossa e bruta até, assim, né? Ele era sem papas na língua. E, tem outras de Louro, de Pinto do Monteiro, que são muito bonitas, né? Eu comparo esta vida à curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece, né? Uma cestilha. Outra cestilha dele aonde eu chego não vi, mal que não desapareça, raposa que não se esconda, bravo que não me obedeça, letrado que não me escute, cantor que não endoideça. Outra cestilha dele, né? Um grande nome, Pinto do Monteiro, para essa poesia, né? Para essa arte. E dentro do mote glosa, a gente tem um nome muito importante também, que eu já comentei, que é a Severina Branca, né? Tem um documentário sobre ela, O Silêncio da Noite a Quem Tem Sido Testemunho das Minhas Amarguras. Eu falei um dela, né? Que é esse, O Silêncio. A gente pode recitar outro, que é: se eu pudesse não via um canário na prisão, é de cortar coração quando ele canta meio-dia. Quando é a noite ele chia, sentindo o cheiro das plantas, tempera sua garganta, canta sem estar com vontade, e para matar a saudade um passarinho preso canta. Severina Branca é um ícone, quase uma entidade assim, para os poetas do Pajeú, né? Eles admiram muito a poesia, a sagacidade de Severina Branca. Para terminar com mais uma cestilha muito bonita de Louro, novamente, que é: meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gorjeios, eu para encher os seus papos, cato grãos em chãos alheios e só boto um grão no meu quando vejo deles cheios. Então, é isso, a poesia de mote glosa, de cantoria, é um pouco por aí, né? É um pouco dessas brincadeiras de palavra, dessas estruturas rítmicas e métricas de rima. E quem se interessa mais tem esse documentário que eu comentei. A gente passou alguns vídeos também de cantadores, de poetas. Tem documentário de Louro Pajeú também, que a gente pode deixar. E para finalizar essa parte, uma definição que Pinto do Monteiro fez do que é ser poeta. Ele diz que poeta é quem tira de onde não tem e bota onde não cabe, né? Então a gente fica com essa última aí de Pinto do Monteiro e vamos passando para o próximo gênero que a gente vai abordar agora dentro desses, que é a embolada. A embolada ela é feita também pelos repentistas, né? Com essa diferença de que a embolada é acompanhada normalmente por pandeiros,
em duplas. Temos alguns exemplos muito famosos, como caju e castanha. Caju e castanha é um exemplo perfeito de emboladores, né, de repentistas de coco, repentistas de embolada, emboladores de coco, enfim. E a diferença, algumas diferenças entre a embolada da cantoria é que a embolada ela é mais curta. As métricas são mais curtas normalmente. Eles já não se prolongam tanto em versos decassílabos, dodecassílabos, endecassílabos. Eles ficam mais nos versos curtos, de redondilha menor, de redondilha maior, né? De 5 sílabas, de 7 sílabas. Eles, por ser também um gênero de repente mais rápido, né? Ele é mais ágil no declamar, na feitura, né? O ritmo é mais rápido do pandeiro, é bem mais rápido que o ritmo da viola. Então eles fazem de maneira mais rápida. E para isso os versos curtos se encaixam melhor, né? Eles saem de forma mais espontânea, mais orgânica do que um verso longo. Dentro da estrutura de estrofe, é muito usado as cestilhas, as quadras e até mesmo os martelos de 10 versos. A única diferença maior é essa questão da rapidez e dos versos curtos. Posso dar um exemplo aqui de uma embolada que a gente percebe que até na hora de falar, mesmo sem a melodia da música, só de falar, só de ler, a gente percebe essa velocidade implícita, né? Que a embolada sugere pra gente, né? Por exemplo, uma embolada de 10 pés. Sou cobra de veado, esturro de leão. Sou cobra de veado, esturro de leão, fiz pauta com cão, mato envenenado, sou desembaraçado, eu instruo gente, sou que nem serpente, rifle carregado, cantador lesado, mato de repente. Né? Você percebe que tem uma velocidade a mais ali no declamar, né? Na forma de ser feita. E na prática, a embolada ela basicamente ela é muito parecida com a cantoria, né? Ela é feita de duplas, em duelo, em batalhas de repente, de rima, de improviso. Ela é muito feita no improviso. E é basicamente isso, né? São temas que os repentistas passam na praça, fazem os temas da praça, cantam sobre os momentos atuais. Os repentistas, em geral, eles são muito atenados, eles têm que ser muito atenados ao que acontece no momento, né? A nível político, a nível social, a nível de comunidade, a nível de acontecimento local na hora do improviso, né? A roda ali, né? A roda ali, ele tem que estar sempre absorvendo o máximo de conhecimento possível para que ele não seja surpreendido pelo outro cantador, né? Se o outro cantador vir com um assunto que ele não saiba, que ele não consiga desenvolver de forma rápida e poética e bem estruturada, ele vai perder, ele vai ficar mal na situação, né? Então é uma arte que exige uma constante busca de conhecimento, de informação, né? de cultura, de política, de noção social, né? Para que ele possa estar sempre elevando sua poesia no momento da batalha, do duelo, do que for ali no momento, né? Essas estruturas, né? De quadras, as quadras são muito utilizadas, as obras de 6 pés são bastante utilizadas também. Eles têm essa preferência pela rapidez, né? Quanto mais o jogo pingar de lá para cá, é mais estimulante para quem está vendo, né? É mais estimulante para que se possa gerar um exaltamento das duas figuras que estão ali, né? Reações, né? Reações, Vou dar mais um exemplo aqui de uma embolada, né? Já que a gente falou de caju de castanha, né? Trazer uma embolada de caju e castanha. Um recurso, uma ferramenta que os cantadores, que os repentistas de coco, de embolada,
eles gostam muito de utilizar são os trava-línguas. Por já ser um gênero de movimentos rápidos, né, de agilidade, fazer isso com trava-língua, isso eleva muito mais né, a exuberância da coisa, né? Então um repentista que vai fazer uma embolada muito rápida, muito bem detalhada, com trava-língua no meio, isso, né? Com certeza. Fica lindo, Isso né? consagra a pessoa, assim, né? Bem... Consagra, exatamente. Vou dar um exemplo aqui de uma música do Cláudio Castanha, que é Duvido Você Dizer, né? A gente tem o motezinho principal, que é Duvido Você Dizer, rara, lara, loura, lisa, né? Duvido você dizer, rara, lara, loura, lisa. E aí eles vão embolando em cima desse mote, né? Vem um e diz, rapa, ripa, rapa, rampa, 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 ripa, campa, capa, 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 campa, 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 que tampide, estampa, sacuda, machuque, pisa, pisa, avisa, avisa, para bis entender, se duvido você dizer, se ralará a loura lisa, né? Então, para você falar isso de maneira muito rápida, na hora do vamos ver é uma coisa, né? Rapaz. E aí segue. Puxa a penda, arranca o toco, na bunda, na pororoca, faz um risco, deixa a broca, dá mais, dá menos, dá pouco, pega a palha, tira o coco, vista a calça e a camisa, a chula só bisa. Duvido você dizer rara, lara, loura, lisa. Gravador grava em gravura, se você dizer eu pago, gringo, grilo, guego, galo, gaveta, gato e gordura, careta, caricatura, balança, peso, baliza, recebe, paga e desliza. Duvido você dizer rara, lara, loura, lisa. Né? Então a gente percebe uma velocidade e versos curtos, né? Velocidade e versos curtos de rápida fala, né? De rápida improvisação. Para dar mais um exemplo, a gente tem uma música de coco, de Jacinto Silva, que é Coco de Embolada. Eu peço licença para cantar um pouquinho aqui de leves, para demonstrar um pouco isso com a melodia, com o ritmo falado, né? Então, vou só bater uma palminha aqui assim, no ritmo da embolada. Coco de embolada é diferente do coco de roda. Coco de roda não é coco de embolada. No coco do improviso canta quem sabe rimar. Quem canta fica calado, quem não sabe quer cantar. Galope beira-mar é diferente de uma cestilha. Uma cestilha não pode ser um morão, preste bem atenção. É uma quadra, quadra e meia, é um martelo alagoana, é um quadrado, é um quadrão. Não é todo cantor que canta coco do jeito que eu canto. Do jeito que eu canto, quero ver você cantar. É um nó, é um garrancho, é um garrancho, é um nó. Cantador tenha cuidado pra língua não enrolar. Coco de embolada é diferente do coco de roda. Coco de roda não é coco de embolada. No coco do improviso canta quem sabe rimar. Quem canta fica calado, quem não sabe quer cantar. Galope beira-mar é diferente de uma cestilha. Uma cestilha não pode ser um morão, preste bem atenção. É uma quadra, quadra e meia, é um martelo alagoana, é um quadrado, é um quadrão. Não é todo cantor que canta coco do jeito que eu canto. Do jeito que eu canto, quero ver você cantar. É um nó, é um garrancho, é um garrancho, é um nó. Cantador tenha cuidado pra língua não enrolar. E para demonstrar mais um pouco dessa brincadeira com as palavras que os repentistas de coco, de embolada gostam de fazer, de trazer palavras próximas, usar palavras muito parecidas que confundem na hora de cantar e que, sendo bem feitas, exaltam, né, o seu talento, a sua performance, né? A gente tem um coco do Abdoral de Amacaraçu, do Cariri do Ceará, né, que é o cano de coco para azuleika e asa branca, né, que a gente percebe bastante essa coisa. Peço licença para fazer mais uma vez aqui. Eu canto um coco que penetra bem no oco do coco do cabra moco, do coco do cabra broco. Eu rimo a lua que clareia minha rua, se quiser rimo com a sua, eu devolvo a rima lua. De madrugada rimo à beira da calçada, rimo chonchote chapada, rimo chachame chumbada. E rimo céu com Isabel, com véu e mel, que confusão, meu Deus do céu, parece a torre de Babel. E quando esquenta eu rimo tanto que invento de rimar, rima com vento, de rimar ponta e acento. Eu rimo tanto que rimo com riso e pranto, pois a rima é um encanto, que sofrer na rima é canto. E rimo mais, rimo guerra, rimo paz, se quiser trégua tanto faz, abrindo a boca a rima cai. Eu rimo dia, rima tarde, rima noite, rimo forte como coice, rima em corte como coice. E rima com a rima de outra rima, que de tanto rima, rimei outra nova rima.
E rima o céu com Isabel, com véu e mel, que confusão, meu Deus do céu, parece a torre de Babel. E rima com a rima de outra rima, que de tanto rimei outra nova rima. E rima o céu com Isabel, com véu e mel, que confusão, meu Deus do céu, parece a torre de Babel. Olha, essa é linda. Essa brincadeira, palavras próximas que, né, trazem sonoridades próximas e na hora do vamos ver ela implica uma atenção, uma sagacidade ali, né? Isso. Que é muito bonito de se ver, né? É muito lindo, realmente. É difícil. A beleza da dificuldade, né? Tem também fazer isso. Sim. É massa. E uma coisa dos emboladores de coco também que é muito característico deles é que em certos gêneros da embolada, eles se assemelham muito à literatura de cordel, porque eles contam histórias, contam causos dentro desses repentes, né? Eles vão, no decorrer do discurso poético deles, eles vão contando uma história que se assemelha muito a como é vista na literatura de cordel, né? Que na cantoria de viola não se vê tanto, né? É mais uma exaltação da poesia e da poética, né? Sim. Na cantoria de viola a gente não vê muitas performances de dupla Sim. para contar histórias, né? Nos cantores de embolada, essas duplas se juntam para ir dividindo, contando uma história em formas de versos, né? Que vão se gerando um enredo, uma trama, um caos, uma história mesmo, né? uma história. Como a literatura de cordel faz, né? Nesse ponto eles se aproximam bastante, assim, de também ser um difusor de histórias, né? De caos através da rima, assim, né? Do canto. A gente pode também mostrar um vídeo aqui com a poesia de embolada, contando uma causa, uma história, né? Massa. Pra gente ter uma coisa boa. Boa. E fechando a embolada, a gente vai seguindo pro aboio. O aboio, ele é muito usado pelos vaqueiros sertanejos, né? Para conduzir o gado de um local a outro, né? Para fazer esses trajetos com o gado, de orientação do gado, né? O aboio por si só, ele é um canto, né? Ele é um canto dolente, lamentoso, longo, comprido, com muitas atonalidades, que aí a gente chega nos árabes. É um canto árabe, é um canto árabe. Você tem razão. Porque eles não vão seguir uma lógica gregoriana do canto, né? Eles fazem muito microtonalidades, né? Como o canto árabe faz. É uma herança árabe, assim, evidente na cultura nordestina, né? E aí temos o aboio cantado, o aboio de verso também. Que aí, dentro desse estilo de melodia, de canto, os aboiadores começaram a introduzir versos de improviso, assim, também. É um canto de labuta, né? Não é um canto de performance. Não é uma poesia de performance, como a embolada, a cantoria, né? Sim. É um canto de trabalho. E tem até uma história engraçada com até o Chico César, né? Com a música Beradeiro dele, né? Que é inspirado num canto de aboio. Sim. Que a gente vai mostrar uma cena depois também. É muito interessante como é que o próprio animal, o boi e a vaca, eles estão conectados com esse canto, né? Porque eles usam esse canto para ir guiando a boiada. E Chico César contando uma vez que, fazendo uma turnê num país da Europa, na Alemanha da vida, passou por um pasto de gado e começou a cantar o aboio assim, num pasto. E eles vieram, né? E os gados, os bois e as vacas vieram. Então, como é um canto Quem canta? que está intrinsecamente ligado a esse processo, né? De forma, não sei de que forma exatamente, mas até ancestral, assim, né? De como realmente conecta, penetra e... Eles entendem, né? É uma comunicação. É uma comunicação potente, sim, né? Potente.
Bom, a gente pode passar mais um vídeo agora de um aboio, de um aboiador, pra gente entender esse canto, né? Como é que é feito, como é que é reproduzido. O aboio é uma convocação. Por quê? Esse sertão profundo, ele reflete uma ancestralidade provinda dos povos primórdios, dos primórdios, do Islã, como ele próprio diz isso. Mas aí eu enxergo dessa forma, a minha maneira de entender. O aboio é uma convocação. O vaqueiro aboia para o gado, ou de alguma forma chiquera as cabras, que também é uma convocação, chamando o gado, fazendo um aboio de guia de boiada, tangendo, buscando os bois, seguindo todos os bois, as vacas, o gado, seguindo aquele cantar que é nostálgico, mas o gado segue porque eles já estão acostumados a esse ritual. Por que eu disse que é uma convocação? Porque é como o muazim faz, convocando os seus fiéis nas mesquitas, em cima, nas torres dos minaretes. Aqui do meu lado. E os caras vêm, ajoelham e tal. O gado, da mesma maneira, segue esse chamado. Então, é uma coisa espiritual. Mas então, você falou dos cantos de labuta, os cantos de trabalho, né? Você sabe assim, me dizer outros nomes e outros tipos de cantos também de trabalho, de labuta? Com certeza, a gente tem, no Brasil a gente tem inúmeros, né? Vários. Eu até usaria dizer que a cultura popular é extremamente vinculada com esses cantos de trabalho, né? O canto estar presente nas labutas é muito recorrente, eu diria que nasceu daí, né, até, que vem dessas dinamizações, essas modernidades, elas passaram por estar nesse campo de labuta, né? A gente tem as quebradeiras de coco do Babaçu, né? Sim. Que cantam fazendo verso, quebrando coco, Sim. né? As versadoras de Jequitinhonha, né? Que fazem versos improvisados lindamente. Sim. A gente tem o próprio coco, o coco de roda, né? Coco de... a gente tem teorias que as pessoas iam pisar, quando faziam a casa, iam pisar, fazer o barro batido, dançando a dança que seria a dança de coco hoje em dia, e cantando, né? Fazendo festa para pisar o barro, fazer o barro batido, né? O chão batido. Então, a gente tem também as próprias religiões de matriz africana, né? Dos povos indígenas que usam o canto o tambor, a poesia, né? Para rituais, né? Para trabalhos espirituais, né? Para esses encantamentos de festas, de elevação. O canto e a poesia é o diferencial, né? É o que provoca o transe, é o que provoca o encantamento do cotidiano, né? Sim. Então, é muito bonito isso também. Tico, que é um mestre meu também, ele sempre diz, né? Na hora nessa coisa do canto, né? Que o canto é a coisa, né? O canto é a nossa forma principal, é o nosso instrumento principal, né? É o nosso axé principal. Os outros instrumentos ele vêm para potencializar essa força, né? Para expandir essa força que está na nossa voz, está no nosso canto, né?
Então você labutar cantando é uma forma de você tá ao mesmo tempo amenizando um trabalho árduo e ao mesmo tempo comungar, né? Ao mesmo tempo sacralizar aquele trabalho de alguma forma, né? Sim. Se conectar, fazer uma rede de afetos, né? Uma rede de encanto naquele momento com seus companheiros e Isso. companheiras de trabalho, né? Como Sim. trabalho. Uhum. Verdade. Foi interessante isso. Nossa. E, enfim, um exemplo, o próprio maracatu rural, o cavalo marinho, né? Que é feito basicamente por trabalhadores cortadores de cana, né? Aham. Então, dentro das plantações de cana, eles faziam suas brincadeiras ali, né? Eles faziam verso de maracatu, um com o outro, né? Eles encenavam figuras ali, né? É uma coisa que é histórica, assim, né? Que é cultural, né? Sim, Então a gente vê bastante isso, né? sim, sim. E é muito rico isso no nosso Brasil, né? Porque, de certa forma, é um país muito agrícola, né? E sempre foi. Então, essas várias formas de trabalho, né? Tanto as lavadeiras também que tem, né? Que geram essa riqueza do canto também durante o trabalho, né? Sim. O Brasil, ele é campeão nesse tipo de serviço. Eu acho que é um fenômeno humano, assim, É, que vem de muito, né? De muito tempo, assim, até de necessidade, talvez, assim, né? é verdade. A gente precisa, né? Expressar, cantar, trazer alguma coisa de dentro para fora, em outras vertentes, né? É, de outros planos, de outras matérias, né? Assim, para que os sentidos se alinhem, né? Com uma necessidade material, capital, enfim. Eu mesmo, às vezes, estou fazendo alguma coisa assim com trabalho e estou aqui. Então, essa coisa dessa sonoridade realmente vai acalmando, vai alinhando isso. com o que se está fazendo, né? A música, o canto, né? A poesia, a arte, ela permeia o cotidiano, né? Isso. Ela não acontece não só em espetáculos, em momentos cênicos para isso, né? Ela acompanha o dia a dia, o caminho, o cotidiano, o simples, né? O agora, O né? agora. A gente estava aqui fazendo essa oficina, a gente cantou um pouco, a gente leu poesia, né? Então ela está acontecendo, assim, também. Ela é uma forma da gente fazer, né? Exato. Fazer. Que se não fizer, não, não faz, né? Não perdeu o verso no ar, né? Por de alguns gêneros mais populares da poesia nordestina, existem muitas outras formas, muitas outras estruturas, muitas outras formas de expressão, mas essa foi que a gente deu uma separada aqui pra gente já, nesse primeiro momento de primeiro contato. Essa é uma das mais populares, mais conhecidas. E queria agradecer e vamos até a próxima aula. Muito obrigado. Saudade.